Meus queridos amigos, companheiros de ideal espírita, queridos internautas que nos acompanham pelas redes sociais desta casa, boa noite. É uma alegria para o nosso coração estar por primeira vez em Salto de Pirapora, visitarmos essa casa que nos acolhe com tanto carinho e esperamos que nessa noite possamos refletir em torno da mensagem do Evangelho de Jesus, à luz dessa doutrina que sempre nos orienta, nos consola e também nos instrui. Já há alguns dias temos estado em diversas casas espíritas aqui no interior de São Paulo, com o objetivo de podermos refletir em torno dos diálogos de Jesus. Personagens, homens e mulheres, que estiveram ao lado do homem de Nazaré, que puderam legar para todos nós exemplos e lições. E na noite de hoje, em especial, nessa casa, nós vamos refletir em torno de Jesus e Tomé. Tomé era também chamado Dídimo, que quer dizer gêmeo. Não se sabe muito ao certo quando ele foi convidado para se tornar um discípulo de Jesus. O que se sabe é que em determinado momento da sua existência, ele cruzou os seus caminhos com os do meio Rabi e, ao ser convidado, resolveu aceitar o chamado, engrossando as fileiras ao lado de Jesus. Ele era descendente de um pescador da cidade de Dalmanuta e, desde a sua juventude, Tomé tinha uma personalidade que buscava sempre questionar. Para aceitar algo como verdade, ele queria conhecer, entender. Na sua evolução, poderíamos dizer que Tomé era mais razão do que sentimento. Era um grande estudioso das tradições judaicas, especialmente da Torá, o livro sagrado do judaísmo, mas também buscava conhecer e estudar outras doutrinas filosóficas, religiosas, sempre aumentando o cabedal do seu conhecimento. Portanto, embora muito jovem, era muito intelectualizado, com conhecimento profundo de muitas leis, de muitas mensagens e lições que iriam nortear o seu caminho. Muitos historiadores e pesquisadores que puderam se debruçar sobre a vida de Tomé chamam de pessimista, de inquiridor, duvidador de tudo e de todos. Mas, em verdade, ele era um homem que buscava entender para poder abraçar, para poder aceitar uma proposta em sua vida. Portanto, ele era bem vigilante. Mas o curioso é que Tomé, que era um grande leitor das tradições judaicas, especialmente sobre a vida dos diversos profetas que ajudaram a construir a história do povo hebreu, ele especialmente havia se encantado com um personagem chamado Melquisedeque. Melquisedeque, ele foi considerado um grande rei que coordenou a história do povo hebreu durante um largo período de tempo, transformando-se também
em um grande profeta. Os profetas do povo judeu eram espécies de médiuns que falavam com a voz divina, que recebiam mensagens, direcionamentos e lições para aquele povo. Mas é curioso Tomé ter se identificado com Melquisedeque, porque de todos os profetas, Melquisedeque é o único que existe muito mistério a respeito sobre o seu nascimento, sobre a sua vida, sobre a sua morte. Então, embora Tomé fosse muito racional, para algumas questões é difícil compreender como é que ele se deixou envolver por histórias tão misteriosas como esta, trazendo para a sua vida aqueles conceitos deixados por Melquisedeque. No seu caminho, ao ser chamado para se tornar discípulo de Jesus, passou a seguir os passos do meigo Rabi. E na convivência com os demais seguidores, muitas vezes Tomé se questionava, porque ele via a fé, ele percebia o entendimento de Simão Pedro, de João, de Tiago Maior, que muitas vezes abraçavam as propostas trazidas por Jesus com perfeito entendimento, e ele duvidava, ele questionava, mas não porque queria ir contra os ensinamentos deixados por Jesus, é porque ele queria entender em profundidade, em essência, aquilo que o meigo Rabi estava trazendo. E para a surpresa de Tomé, foi numa bela manhã na cidade de Cafarnaum, quando Jesus estava no mar da Galileia, junto dos seus apóstolos, dos seus seguidores, que ele nomeou 12 homens, queriam se tornar as testemunhas oculares da sua vida aqui na terra, a quem ele chamou apóstolos. E os 12 homens que foram chamados, entre eles estava Tomé. Tomé foi um dos nomes que Jesus citou, sendo escolhido para ser o seu embaixador, aquele que seguiria junto de Jesus como testemunha ocular da sua mensagem, para que pudesse dessa forma, mais tarde, transformar-se em um grande divulgador. O benfeitor espiritual Shaolin, pela mediunidade de João Nunes Maia, no livro Ave Luz, ele tem ocasião de narrar diversas histórias que falam a respeito dos apóstolos de Jesus. E há uma dessas histórias que traduz muito a personalidade de Tomé. Ele já havia sido convidado para ser apóstolo do meigo Rabi. Eles se encontravam na cidade de Caná da Galileia, que foi o local onde Jesus iniciou as suas atividades missionárias, transformando a água em vinho. Jesus havia retornado àquela cidade, estava acompanhado dos seus seguidores, quando em determinado instante, Tomé se afastou do grupo apostolar. E ele começou então a caminhar pelas ruas da cidade. Ele não conhecia muito bem a cidade de Caná da Galileia. Foi adentrando aquelas ruelas, foi entrando para dentro da cidade cada vez mais, e como se mãos invisíveis pudessem direcioná-lo, Tomé, ele visualizou um casebre, onde do lado de fora havia um certo tumulto. Muitas pessoas estavam do lado de fora, algumas choravam, outras praguejavam.
e Tomé achou bastante estranho. Quando ele se aproximou um pouco mais, ele notou que se tratava de um velório, onde estava reunido o povo para se despedir de alguém que havia falecido. Curioso, Tomé chegou à porta e, quando olhou para dentro da casa, o corpo estava colocado sobre uma mesa. Era o de uma jovem. Ele notou que havia um casal abraçado próximo do corpo, chorando muito, que ele denotou serem os seus pais, mesmo sem conhecer a família. E Tomé não sabe explicar o porquê, mas adentrou a casa, mesmo sem conhecer a ninguém. E quando ele adentrou, o povo judeu é um povo muito acolhedor, que sempre recebeu muito bem as pessoas, fosse nos momentos de alegria ou de tristeza. O casal, que eram pais da jovem morta, olharam para Tomé, não o reconheceram, mas também não se intimidaram, não acharam estranho a presença daquele homem em sua casa. Então Tomé aproximou-se do corpo, orou em favor daquele espírito, já havia aprendido com Jesus sobre a imortalidade da alma, que ninguém morre, apenas estamos de passagem aqui na terra. Foi quando, de repente, Tomé começou a escutar uma voz que lhe falava, uma voz que lhe vinha à mente. Ele procurou por um lado, procurou para o outro, não viu a ninguém, começou a ficar muito assustado com aquela situação. A voz lhe dizia: fui eu quem te trouxe aqui e quero agradecê-lo por aqui estar. Eu gostaria muito que você dissesse aos meus pais a minha gratidão. Eu sou a filha deles, que agora me encontro do outro lado da vida. Durante 30 anos, eles cuidaram de mim com carinho, com devotamento. Eu sempre tive muitos problemas de saúde e jamais vi os meus pais reclamarem, praguejarem contra Deus. Ofereceram para mim que tinham de melhor dentro do seu coração. Diga a eles que agora eu estou sã, estou viva. O corpo é uma quimera, se acaba, mas o espírito é imortal. O meu nome é Maria Celeste. Tomé não sabia o que fazer. Racional que era, ele pensava: isso deve ser coisa da minha cabeça. Não é possível. Não conheço essa família. Nunca vi essa jovem morta. Como é que posso receber essa mensagem? De maneira alguma posso dizer qualquer coisa a esses genitores tão sofridos. Ele permaneceu por mais algum tempo ali naquele velório. E quando ele decidiu ir embora, apertou a mão dos pais e percebeu a tristeza que envolvia o olhar, especialmente da mãe. Porque, segundo Chico Xavier, uma das maiores dores da criatura humana é um pai e uma mãe que sepultam os seus filhos. É natural que seja ao contrário, que os filhos sepultem os pais, na própria questão da existência física, pela idade que cada um possui. O fato é que naquele instante, eis então que Tomé, olhando para os olhos dos pais, trouxe a notícia. Falou-lhes a respeito de Maria Celeste, que ela estava viva, que ela se encontrava ali, que havia lhe passado uma mensagem de gratidão. Os pais ficaram tão felizes.
acreditaram, agradeceram a Tomé pela mensagem trazida. E o apóstolo de Jesus saiu ali duvidante. Mesmo com todas as provas da mensagem que havia recebido, da voz escutada, das informações que jamais ele poderia saber, porque ninguém lhe disse, ele duvidava, acreditava que era coisa da sua cabeça. Qualquer semelhança conosco é mera coincidência. Os médiuns sabem muito bem do que nós estamos falando. Muitas vezes nós médiuns, ao recebermos as mensagens do mundo espiritual, quantas vezes questionamos, achando que são coisas da nossa cabeça. Mesmo os pais dizendo a ele da importância daquela mensagem, que acreditavam, ele questionava. Mas como é que esses genitores acreditam numa mensagem de alguém que eles nem conhecem e falando a respeito da filha morta? E ele volta ao encontro de Jesus e dos amigos que já estavam procurando por Tomé, sem saber para onde ele havia ido. Tomé não diz nada a Jesus, mas a primeira oportunidade que ele tem, ele conta a Simão Pedro, que era o mais velho de todos, o que havia acontecido. Simão Pedro ficou entusiasmado, abraçou a Tomé e disse: meu amigo, essa experiência extraordinária é a comprovação da vida depois da morte, é a comprovação da mensagem do Evangelho que Jesus tem nos ensinado. Você foi portador de uma mensagem que levou consolo, levou carinho ao coração de tantos que estavam sofridos. Tomé ficou boquiaberto. Como é que Simão Pedro podia acreditar no que ele contava? Simão Pedro não estava lá para o escutar. Simão Pedro não havia vivido a experiência. Simão Pedro escutava da sua boca a história que ele contava e continuava a duvidar e questionar. Então a história narrada pelo benfeitor mostra bem as características de Tomé, sempre duvidando, sempre questionando das experiências para poder entendê-las melhor. A proposta da doutrina espírita é uma proposta de uma fé raciocinada. A todos os instantes nós aprendemos com os benfeitores espirituais que é necessário nós buscarmos o entendimento antes de aceitar o que nos é proposto. Aliás, Allan Kardec, ele ensina que é melhor rejeitar 9 verdades do que aceitar uma mentira. Porque uma mentira, quando é aceita, se transforma em verdade. E depois, para alterá-la, se torna muito mais difícil. Para voltarmos atrás daquilo que nós aceitamos como sendo verdade. E a verdade, mesmo que rejeitada, ela sempre permanece. Porque a verdade, ela não se modifica. Ela é a expressão daquilo que verdadeiramente aconteceu. Mas é preciso nós tomarmos cuidado para que a nossa dúvida, para que o nosso questionamento não se transforme em ceticismo. Tudo que nos contam, tudo que nos falam, nós duvidamos. Tenho que ter provas para eu poder acreditar. Senão, não acredito. É preciso ter o bom senso na análise do nosso dia a dia. O fato é que para os apóstolos de Jesus, os outros 11 seguidores, Tomé, para eles, era uma representação daquele que queria conhecer mais, daquele que era vigilante diante do entendimento, para que pudesse, dessa forma, trazer a mensagem
pautada na verdade. E Tomé buscava então beber da fonte inesgotável de amor e de sabedoria, que era a mensagem do Evangelho. Por diversas vezes, tendo oportunidades ao lado do meio rabi, Tomé tirava suas dúvidas com Jesus. Aliás, no referido livro Ave Luz, é um livro em que os apóstolos, no período noturno, se encontram com o meio rabi e ele abre espaço para que os apóstolos possam conversar, trazer seus questionamentos. E várias vezes Tomé pôde abrir a boca da sua alma para falar os ditos do seu coração. Numa dessas oportunidades, Tomé disse a Jesus que durante a sua existência ele procurava um tesouro, mas não era um tesouro de coisas materiais, não eram recursos financeiros. Ele queria descobrir um tesouro maior, a felicidade. Ele queria saber como ser feliz. E Jesus aproveita aquela oportunidade para ensinar não apenas ao seu apóstolo, mas a todos nós, que a felicidade é uma conquista. É uma conquista que se faz dia após dia, que não é uma busca de fora, mas uma busca por dentro. Que felicidade não está em coisas, em pessoas ou em objetos. Que a felicidade está em percebermos aquilo que nos foi colocado às mãos para aproveitarmos da melhor forma possível, a fim de encontrarmos a alegria de viver. Que a felicidade real, ela não é deste mundo, mas podemos começar a construir a partir dele. Que muitas vezes a nossa experiência terrena, nós buscamos a felicidade fugaz, a felicidade passageira, aquela que acontece em um momento, e daí a pouco nós já estamos infelizes de novo. Que seria necessário nós valorizarmos cada minuto, cada instante, para encontrarmos a intimidade do coração, a real felicidade, que está na consciência tranquila do dever cumprido. Então, questionamentos como esse foram feitos por Tomé, por outros apóstolos, abrindo a mente e o entendimento acerca da vida. Mas a vida de Jesus com Tomé, que era um dos seus seguidores, se resume não apenas a isso, porque ele seguiu os passos do meio rabi, esteve ao lado de Jesus em diversas circunstâncias e é conhecido na história da humanidade como o apóstolo que duvidou. Isso é muito curioso, porque este homem, este apóstolo valoroso de Jesus, teve ao lado do Mestre momentos muito marcantes, em que ele inclusive deu testemunhos, mas nós recordamos do apóstolo somente no que é negativo. Nós falamos de Tomé apenas pelo seu erro e não vemos as suas qualidades e virtudes. Há um momento da vida de Tomé com Jesus muito marcante que passa despercebido nas páginas do Evangelho. Estão os apóstolos com Jesus na região da Pérea, que era uma região um pouco distante. Jesus estava ali com seus apóstolos quando um mensageiro chegou trazendo notícias de Lázaro. Marta e Maria, as irmãs de Lázaro, chamavam a Jesus para ir à sua casa, porque Lázaro estava muito doente. E elas tinham a certeza que se Jesus fosse
à casa delas, Lázaro ficaria curado. Quando o mensageiro trouxe a notícia para Jesus, Jesus ficou em silêncio, embora fosse muito amigo da família. Jesus não disse que iria e nem que não iria. Ficou em silêncio durante 2 dias, o mensageiro aguardando a resposta para levar as irmãs. Quando no 3º dia, Jesus disse: preciso retornar à Judeia para estar com Lázaro, que não morreu, ele apenas dorme. Os apóstolos se entreolharam e começaram a ficar com medo, porque Jesus já estava sendo perseguido, especialmente na Judeia, que era a região mais rica de Israel. Os doutores da lei já estavam programando alguma forma de prender a Jesus. Então os apóstolos, preocupados, começaram a questionar por que eles tinham que retornar à Judeia. Se Lázaro não estava morto, apenas dormia, para que Jesus queria ir ao encontro dessa família? E foi Tomé que deu um testemunho de coragem. Está nas páginas do Novo Testamento. Tomé diz em alta voz: se necessário for, voltemos com o Mestre para a Judeia e morramos junto com ele. Então Tomé já estava modificando a sua forma de ver a vida. Ele estava com uma consciência da verdadeira mensagem que Jesus trazia e, segundo ele próprio disse, estava preparado, se necessário fosse, de dar a sua vida por aquela mensagem que ele acreditava. Porque se ele não acreditasse, não iria seguir, não iria auxiliar a Jesus na divulgação das boas novas de alegria. Outro momento bastante marcante que narra os evangelistas de Jesus com Tomé foi na última ceia. A última ceia foi um momento de despedida de Jesus com seus apóstolos. Jamais eles poderiam imaginar que aquela seria a última noite que eles passariam juntos. Jesus trouxe diversas lições, diversas mensagens. Em determinado instante da ceia, Jesus diz assim: eu me vou para preparar um lugar para vós, e não vos deixarei órfãos, porque eu vos enviarei um outro Consolador, que vos falará tudo aquilo que eu tenho dito, e muito mais. Com certeza, os apóstolos que estavam ali não entenderam o que Jesus estava dizendo, mas nenhum deles teve coragem de perguntar. E foi Tomé. Tomé quem perguntou a Jesus: Senhor, mas diga-nos qual é o caminho, para onde o Senhor vai, qual é o caminho para chegarmos até lá? Era um questionamento muito propício de alguém que queria conhecer. E Jesus então diz a Tomé a frase que todos nós conhecemos: eu sou o caminho da verdade e da vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eis que Jesus dá a Tomé o direcionamento que ele desejava. Qual era o caminho? Ele, o mestre por excelência, o modelo e guia, como dizem os benfeitores espirituais Allan Kardec, que Deus nos ofereceu para nos servir de norteio. Depois da última ceia, Jesus vai para o jardim do Getsêmani, no Monte das Oliveiras. Ali ele é preso, é julgado pelos doutores da lei e condenado à crucificação. Quando Jesus é morto, um grande sofrimento se abate no coração dos seus seguidores. Era como se eles estivessem órfãos, não sabiam o que fazer, como agir, tinham medo, porque se eles fossem identificados como seguidores do Nazareno, poderiam também ser
levados à morte, serem crucificados como Jesus. Então eles ficaram, todos eles reclusos, escondidos na casa de Maria de Jerusalém, onde aconteceu a última ceia. No terceiro dia da morte de Jesus, as mulheres, porque as mulheres do Evangelho, elas dão testemunhos, mais do que os homens. As mulheres são fiéis à mensagem de Jesus. Madalena, acompanhada de Joana de Cusa e de Salomé, Simão Pedro e João também vão até o sepulcro para poder lavar o corpo de Jesus com os ungüentos, como mandavam as tradições judaicas. Porque as sepulturas judaicas eram bem diferentes das dos dias de hoje. Era uma montanha escalavrada, cortada, a pedra movia, o corpo era deixado ali dentro e a família podia visitar o cadáver. No terceiro dia, podiam ir para lavar o corpo com o perfume de nardo, perfume muito utilizado naquela época. Quando lá chegaram, a pedra estava movida, o corpo não estava ali dentro. Simão Pedro, João, Salomé e Joana de Cusa ficam muito assustados. Todos eles escutam uma voz: aquele a quem procuram aí não está, voltou dentre os mortos. E eles saem correndo para ir avisar os outros. E Madalena fica sozinha. Ela ajoelha-se diante do sepulcro, chorando, e ela fica imaginando quem teria roubado o corpo de Jesus, o que teria acontecido com seu mestre. Quando ela vê, no meio dos arbustos, alguém que se movimentava, ela achou que era o jardineiro, porque aquela sepultura era de José de Arimateia, um doutor da lei muito rico. Em volta da sepultura é como se houvesse um jardim, era um lugar muito bonito. E ali haviam os que cuidavam do jardim, os jardineiros. Ela achou que era o funcionário de José de Arimateia. E quando ela atenta os seus olhos, ela vê que é Jesus. O mestre lhe aparece pela primeira vez. Então ele diz a ela: vá e diga aos meus seguidores que eu estou vivo. E da mesma forma que ele aparece, ele desaparece aos olhos dela. Madalena vai correndo ao encontro dos seguidores de Jesus. Quando ela chega na casa de Maria de Jerusalém, Simão Pedro, João, as outras já haviam chegado, todos estavam assustados porque o corpo de Jesus havia sumido. Madalena chega esbaforida, é um misto de alegria, de lágrimas. Ela era portadora da maior notícia que o mundo iria receber. E ela dizia: eu o vi. O mestre me apareceu, ele está vivo, como nos havia ensinado. Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, estava presente. Ela se levantou do chão onde estava sentada, abraçou a Madalena e lhe disse: eu creio, minha filha, eu creio que ele apareceu a ti. E lá no fundo do salão, uma voz rouquenha foi escutada: você pensa que nós vamos acreditar? Apareceu a ti. Ele poderia ter aparecido a Simão e a João, eles não foram lá? Por que não apareceu a eles? Poderia ter aparecido a Maria, a sua mãe, mas a ti? Ela baixou os olhos, Madalena, reconheceu a inveja, o ciúme entre os apóstolos. Era Tomé quem duvidava. E ela então lhe disse: eu não sei porquê, mas a mim ele apareceu. Pois eu só crerei se eu meter o dedo nas chagas, se eu tocar em suas feridas. E com portas e janelas fechadas, naquela sala em que todos se encontravam, Jesus apareceu, brilhando em luz. Em espírito, ele se materializou e aproximou-se de Tomé, distendeu os seus braços e lhe disse: vem aqui e mete o teu dedo nas minhas chagas, porque bem-aventurados são, Tomé, aqueles que não viram
e creram. E foi assim que Tomé entrou para as páginas da história da humanidade como o apóstolo que duvidou. Ele tocou as feridas e entrou num pranto convulsivo. Ele errou, mas se levantou, se soergueu, não deixou permanecer na dúvida, mas buscou servir mais a Jesus. Com a prova que desejava, ele teve a certeza da mensagem que Jesus trazia. E depois do dia de Pentecostes, quando Jesus ascende aos céus e faz o sermão do Ide e pregai, levai a minha mensagem a todos os povos e onde se fizer necessário, eis que Tomé vai para terras muito distantes, a fim de divulgar a mensagem do Evangelho de Jesus, onde nunca antes havia se falado a respeito do Mestre de Nazaré. Tomé vai para a Índia, especialmente na região de Madras. Segundo consta na história, a região de Madras é a região onde se concentra a pequena população de cristãos, porque a Índia é um país onde a maioria das pessoas que ali vivem são hinduístas, budistas, alguns muçulmanos e cristãos, apenas 10% da população, quase irrisório, porque a Índia é um dos países mais populosos do mundo. A maior religião que existe no mundo, para nós termos uma ideia, é o hinduísmo, está na Índia. Então, é uma pequena população cristã. E eles existem por causa do trabalho realizado por Tomé. Na cidade de Madras, Tomé abriu uma comunidade, que nas páginas do Novo Testamento é chamada de igreja. Mas naquela época não havia Igreja Católica Apostólica Romana, porque a Igreja Católica Apostólica Romana surgiu apenas no século III. Era igreja no sentido de comunidade, onde se reuniam pessoas para estudarem, para estar em torno de um ideal em comum. Ali na cidade de Madras, aquela comunidade dirigida por Tomé, que começou a criar dificuldades para as demais religiões. Especialmente o rei da região não aceitava o trabalho que Tomé realizava. No ano 53 depois de Cristo, estava Tomé pregando na igreja, quando os soldados chegaram a mando do rei Milapura. E os soldados traziam em suas mãos flechas envenenadas. E eles diziam a Tomé: cala a tua boca, porque não desejamos que a mensagem de Jesus seja divulgada em nossas terras. Tomé não calou a voz, continuou falando. Os soldados então começaram a cravar o corpo de Tomé com as flechas envenenadas. Quando as flechas foram cravando o corpo dele, o veneno entrou na corrente sanguínea e ele começou a sentir dores lancinantes. Ele quis gritar de dor. E naquele momento uma luz começou a brilhar diante dos olhos de Tomé. De dentro dessa luz surge Jesus, o Mestre de Nazaré. Jesus se aproxima de Tomé, coloca os dedos sobre a boca de Tomé, sobre os seus lábios, e diz a ele: não grite, Tomé, porque a tua vida já gritou. E ele tombou ao chão morto, porque o corpo se acabou naquele dia, mas o espírito iluminado no mundo espiritual. Jesus veio acolher o apóstolo que havia duvidado, que tinha dado o seu testemunho de amor. Mais tarde, Santo Agostinho, um dos pais da Igreja Católica, em um dos seus sermões vai dizer que Tomé duvidou para que nós pudéssemos crer. Quantos de nós, no nosso dia a dia,
agimos tal qual Tomé. Só acreditamos se vemos. Há inclusive a fala, o verbete popular: eu sou como Tomé, tenho que ver para crer. E a atitude do apóstolo, que era uma atitude racional, se transforma num defeito para nós. A dúvida, voltamos a repetir, ela é importante, porque ela gera entendimento, conhecimento. Ela faz com que nós busquemos a verdade. Kardec, o nosso codificador, ele pôde lançar a primeira obra, o Livro dos Espíritos, porque fez perguntas, porque duvidou. Porque se ele não fizesse as 1019 questões, nós não teríamos o esclarecimento acerca da vida. Tomé é uma grande lição para todos nós, de nós sabermos utilizar o questionamento na hora certa, no momento exato, buscar o entendimento daquilo que nos é dito, seja numa palestra, seja num livro que nós lemos, uma mensagem que nós recebemos pelo WhatsApp, fazendo a análise do conteúdo. E para isso é preciso ter conhecimento, para que nós possamos separar o joio do trigo. Examinai tudo e retém o que é bom, já nos ensinava Paulo de Tarso. Então, nessa noite, ao nos recordarmos de forma muito breve a respeito da vida de Jesus e Tomé e os seus diálogos com o apóstolo, que nós possamos refletir sobre a nossa vida, sendo menos céticos, buscando à luz da razão o entendimento, mas também deixando despertar no nosso coração os sentimentos, para que no equilíbrio da vida nós consigamos iluminar o nosso coração e daqueles que estão ao nosso entorno. Nós queríamos agradecer a presença de todos vocês, falar novamente da nossa alegria de estar nessa casa. E antes de nós voltarmos a palavra ao nosso companheiro que nos dirige nessa noite, para a finalização das atividades, carinhosamente a direção da casa nos permitiu falar um pouquinho acerca do nosso trabalho. Nós realizamos a divulgação do Evangelho de Jesus, onde somos chamados, já há 33 anos. E nesse trabalho de divulgação, nós temos alguns livros publicados. Nós temos 40 livros publicados para crianças, jovens e adultos, cuja renda é revertida para diversas instituições de caridade, especialmente uma ONG da qual nós fazemos parte, que se chama Fraternidade Sem Fronteiras. A Fraternidade Sem Fronteiras é uma ONG que há 16 anos tem realizado um trabalho humanitário, tanto no Brasil quanto na África. Começamos com 75 crianças e hoje atendemos a 37 mil pessoas em 9 países. E tudo isso só é possível com o auxílio de muitos corações, de muitas pessoas que entenderam que a caridade não tem fronteiras, que onde houver o chamado do nosso coração, de acordo com a nossa possibilidade, nós podemos fazer a diferença, podemos auxiliar dentro das nossas possibilidades. Dos livros publicados, nós trouxemos alguns deles. Como já estamos há bastante tempo na região, temos poucos exemplares, mas temos ainda alguns à disposição. E temos especialmente 2 recentes lançamentos que queríamos divulgar. Um deles é o livro Diálogo com Jesus, que serviu de base para o nosso trabalho dessa noite. Aqui no Diálogo com Jesus nós temos 13 capítulos, cada capítulo falando a respeito de um personagem diferente. Um dos capítulos é Tomé, onde nós contamos essa história, naturalmente que no livro tem maiores detalhes, e depois a espiritualidade comenta esses diálogos, trazendo para os dias atuais. Então o Espírito Friedschein
é o responsável por fazer essas análises. E o outro livro é o livro Pai Francisco, que é um livro em homenagem a Francisco de Assis. Aqui nós temos algumas orações endereçadas a Francisco de Assis e 30 canções inéditas em homenagem ao pobrezinho de Deus. No livro nós temos várias fotos das regiões pelas quais passou Francisco de Assis. Temos as letras da música e o QR Code. Através da câmera do nosso celular, nós acessamos o YouTube, escutamos aquela canção, vendo as imagens. Então esses e outros trabalhos estão ali à saída, num pequeno estande que nós montamos. Eu e Dorinha estaremos à disposição de todos vocês. Que Jesus nos abençoe, nos envolva em suas bênçãos de paz e esperamos que em breve oportunidade possamos estar juntos novamente. Muito obrigado. Finaliza com a prece. Vamos então aproveitar estes instantes finais para elevarmos os nossos pensamentos ao mais alto. Senhor e Mestre Jesus, nós gostaríamos de agradecer por estes momentos de paz, por termos escolhido estar nessa noite reunidos em Teu nome, buscando o aprendizado do Teu Evangelho, que sempre fortalece a nossa existência. Agradecer, Senhor, por tudo que temos recebido, pela Tua misericórdia, o Teu amor incondicional, a mensagem do Teu Evangelho, por essa casa que nos acolhe com tanto carinho, por essa doutrina consoladora da qual nós fazemos parte. Agradecer, Senhor, por todas as oportunidades que batem à nossa porta, os convites da vida para o nosso aprendizado, sejam as provas ou as expiações, mas as oportunidades benditas do nosso crescimento. Agradecer, Senhor, a presença dos benfeitores espirituais, rogando por pedintes que somos, que as suas vibrações continuem a nos envolver, a fortalecer a nossa mente, o nosso coração, para que ao retornar aos nossos lares, nós possamos levar conosco todas as vibrações positivas que aqui podemos receber. Sê conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Jesus.